A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos aqui para mais uma videoaula, uma pré-aula da Escola Dominical na classe dos adultos com a lição 9 para o dia 2 de março, próximo domingo. Quem é o Espírito Santo? Este é o título em tema de pergunta da nossa aula da lição 9. Quem é o Espírito Santo? Você está aí com a sua Bíblia, com a sua revista? Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. A verdade prática diz, é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. É sobre isso que nós vamos falar, sobre o Espírito Santo, nesta lição, o Consolador, sua deidade, atributos e obras, heresias antigas e novas, sobre aí a pessoa e a obra do Espírito Santo. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Sou o presbítero Denis Pereira. Semanalmente temos aqui o nosso encontro e quero lembrar a vocês que temos um encontro aqui com as classes de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. 5 aulas, 5 classes contempladas aqui pelo nosso canal. Por isso, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixe aí o seu comentário. Eu vou começar a destacar os comentários aqui. Eles são muito importantes para nós, então seu comentário pode aparecer aí na tela a qualquer momento. Semanalmente temos aqui este nosso encontro no canal Universo da EBD ou Denis Pereira Oficial, como você achar melhor. Atuo com a EBD há mais de 25 anos, liderança de juventude e pregação também da Palavra de Deus há mais de 25 anos. Inclusive, o meu número de WhatsApp está aqui na descrição. Será um prazer atender a sua igreja, o seu congresso, o seu departamento no ano de 2025. Dá uma olhada, meu WhatsApp está aqui, o meu Instagram também. Neste final de semana, agora, deste período, feriado de carnaval, estaremos ministrando em diversos acampamentos, em diversos lugares. Nos acompanhe, ore por nós, interceda por nós. Pegue Bíblia, revista, papel, caneta, bloco de notas. Vamos preparar esta aula. Antes eu tenho apenas 2 recados muito rápidos. Aqui na descrição tem 2 presentes à sua disposição. O primeiro link é do treinamento Transforme Suas Aulas para você, professor da Escola Dominical, que quer melhorar as suas aulas, que quer dar aulas mais dinâmicas, com mais segurança. Clica no primeiro link, está aí à sua disposição, o treinamento Transforma as Suas Aulas. O segundo link são 2 livros de minha autoria, um sobre relacionamentos, outro sobre propósito. Está tudo aí à sua disposição. É um presente para você, para a sua classe e para a sua igreja. É só clicar no primeiro e no segundo link aqui na descrição. Agora sim, vamos então aqui para a nossa aula de hoje. Quem é o Espírito Santo? Nós estamos aí nesse trimestre estudando apologética bíblica, apologética cristã, não é? Como defender a nossa fé, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova roupagem, com nova aparência. Eu fiz uma pergunta no domingo, na lição 8, eu que ministrei na sala dos adultos, e aí eu fiz uma pergunta ali. E a pergunta que eu fiz, muito simples, é por que as heresias, os hereges, eles surgem do nosso meio, no nosso meio? Eu fiz esta pergunta e a resposta, por que os hereges surgem no nosso meio? Eu acho que eu já falei aqui em aulas anteriores, os hereges, as heresias, elas surgem no nosso meio, não é lá fora, não vem de fora, é do meio da igreja, ok? E a resposta para esta pergunta, por que é necessário, por que Deus permite que as heresias, que os hereges, eles apareçam no nosso meio, se manifestem no nosso meio? A resposta aí para você ler e pegar ela está em 1 Coríntios capítulo 11 e versículo 19. Muito bem, quem é o Espírito Santo? A introdução aqui, a identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. É fato que a igreja, desde os dias apostólicos, o reconhecia como igual a Deus, ao Pai,
como Deus igual ao Pai e ao Filho. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos, nas suas obras e funções pertinentes ou pertencentes a Deus. Então Deus, por exemplo, é soberano, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. O Espírito Santo também é onipotente, onipresente e onisciente. Então, as qualidades ou os atributos incomunicáveis de Deus Pai também são vistos na pessoa e na obra do Espírito Santo. Bom, o primeiro tópico vai apresentar aqui o Espírito Santo como o Consolador. Em João capítulo 14, versículo 16, Jesus disse assim: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo, seu Paracleto, alguém como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. A palavra outro nesta passagem é no grego allos, e significa outro da mesma natureza, mesma espécie e mesma qualidade. Alguns, como as Testemunhas de Jeová, por exemplo, dizem que ele é uma força ativa ou impessoal, não é? Mas se fosse assim, a palavra usada aqui seria heteros, que significa outro do usual, diferente. O termo allos expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo. O termo héteros expressa uma diferença qualitativa e denota outro de tipo diferente, homem e mulher, por exemplo. Cristo prometeu enviar outro Consolador, allos, outro como ele, não héteros, ok? Então, o Espírito Santo, Jesus estava falando que enviaria um semelhante a ele, ou igual a ele, da mesma essência que ele, do mesmo poder que ele, da mesma natureza que ele, da mesma espécie que ele, da mesma qualidade que ele. Então, esse termo usado aqui, allos, que também ele tem esta expressão do paracletos, ok? Nos dicionários de língua portuguesa, afirma-se de uma pessoa que defende ou que protege alguém. Então, primeiro, o Espírito Santo Consolador é allos, alguém como Jesus, igual a Jesus, semelhante a Jesus, mesma espécie, mesma natureza. Mas também, no versículo 7, ele é o Paracletos, é aquele chamado para estar ao lado. Vem da preposição para, ao lado de, próximo, e do verbo kaleo, chamar, convocar. Esta palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Olha que lindo o que a Bíblia diz aqui em João, capítulo 15, e versículo 26, mas quando vier o Consolador, o Paracletos, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, tá certo? Então veja, o Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso allos e também o nosso paracletos, o nosso defensor. Nós podemos usar aqui para traduzir ou para mostrar esta expressão, Romanos capítulo 8 e versículo 26, por exemplo, né? Então, paracletos, aquele que é chamado para estar ao lado, para interceder. Ele diz assim: semelhantemente o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar ou pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos em palavras humanas. E também esta expressão serve a ele como o nosso advogado. 1 João, capítulo 2 e versículo 1. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, olha só, esse nome ele também é atribuído aqui a Jesus, essa ideia de Paracletos, o advogado. Se pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, o Paracletos, ele é aquele que
está ao nosso lado, não é? Nós precisamos ter aí essa percepção. O Espírito habita em nós e ao mesmo tempo está ao nosso lado. Qual que é essa ideia de estar ao lado? É exatamente esta companhia, este que defende, este que intercede, este que motiva, este que anima, este que ajuda a seguir em frente. Isso é maravilhoso. Isso aqui já dá uma pregação, tá bom? Isso aqui já dá uma pregação. Você não está só. Pare de ficar dizendo que está sozinho, porque você está sentindo que está sozinho. Creia na palavra de Deus. Jesus garante em sua palavra que enviaria o Consolador, e ele enviou o Consolador que habita em nós e está ao nosso lado. Portanto, eu lhe afirmo com toda a certeza nesta noite, você não está sozinho, ainda que você se sinta só, ainda que você não veja ninguém, o Espírito Santo está em você e também está ao seu lado, te ajudando a caminhar. Meu Deus, que é isso? Que glória! Aleluia! Muito bem, você já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu ainda, já sabe, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe o seu comentário, vale ouro, é muito importante para nós o seu comentário, e olha aí os presentes que estão à sua disposição, primeiro e segundo link, o curso Treinamento Transforme Suas Aulas para Professores da EBD e os 2 livros de minha autoria também em PDF, para você ter tudo à disposição aí no seu smartphone ou na sua Smart TV. Inscreva-se, ajude-nos a chegar a 30 mil inscritos por aqui. Bom, tópico 2, sua deidade, atributos e obras. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo. O Espírito Santo é Javé na vida de Sansão, por exemplo, em Juízes 15:14. O Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, não é? Mas, na sequência, lemos que depois de ser traído por Dalila, Sansão já não sabia que o Senhor tinha se retirado dele, tá certo? Então, fica muito claro aqui no Antigo Testamento que o Espírito Santo é o próprio Deus, não é? A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também nos seus atributos divinos, assim como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Então, por exemplo, aqui vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 15, vamos olhar o texto, Romanos 15 e versículo 19. Pelo poder dos sinais e maravilhas, através do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, eu tenho pregado plenamente o Evangelho de Cristo. Ele está colocando aqui, ele é onipotente, nada pode detê-lo. Também é fonte de poder e milagres. Atos 2 e 4, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 9 a 11. A onipresença do Espírito Santo é vista aqui no Salmo 139, do 7 ao 10. Se eu subir aos céus, tu ali estás. Se eu for até as profundezas do abismo, tu também estarás. Esta expressão aqui, ela para mim é muito linda em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. É isso, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Olha que expressão maravilhosa. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Aqui nesta expressão, ele está falando de prescrutar, de sondar, de conhecer profundamente. Aliás, só um parênteses aqui, o melhor aplicativo de Bíblia, não apenas para você ler, mas para você estudar as linguagens bíblicas e estudar palavra por palavra. Por exemplo, um versículo como esse, nesta King James, ele usou aqui a expressão, o Espírito busca todas as coisas. Na outra versão, pode ser que ele prescruta todas as coisas. Deixa eu ver, nesta versão que está aqui, nessa Bíblia da minha esposa, vamos olhar aqui, esse texto. Eu não sei qual versão que é essa, porque ela está... A capa dela deu uma estragadinha,
Mas vamos ver aqui, ó. Aqui você já vai encontrar uma outra expressão nesta versão bíblica aqui. 2 e... olha só que lindo aqui, ó. Versículo 10 de 1 Coríntios 2. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda. Olha que coisa linda. Sonda todas as coisas. Buscar e sondar, entende? A ideia de busca não parece algo mais superficial. A ideia de sondar já parece algo mais profundo, né? E aí você tem estas palavras no seu original de cada língua, o hebraico para o Antigo Testamento e o grego para o Novo Testamento. Então, o que você tem nesse aplicativo? Você tem exatamente todas essas palavras, que você pode pegar um versículo e ter toda a exegese deste versículo. O melhor aplicativo para você estudar a Bíblia. Aqui no final da aula eu vou deixar o link do vídeo que eu gravei te mostrando esse aplicativo gratuito para você ter na palma da sua mão. E eu uso tanto para aulas de EBD quanto para pregações. Olha, é realmente fantástico. Muito bem, olha só. Vamos então, os seus atributos, nós já falamos, suas obras. São inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Então, por exemplo, ele gerou Jesus Cristo. Não é? Ele dá a vida eterna, ele guia o seu povo, é o Senhor da igreja, o santificador dos fiéis, ele habita nos crentes, é o autor do novo nascimento, é o Espírito Santo que produz no homem o novo nascimento. Olha que lindo, João capítulo 3, versículo 5. Na verdade eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito o que é nascido do Espírito é Espírito. Então veja, é o Espírito Santo que produz o novo nascimento. É ele que distribui os dons espirituais. Então, o que as obras do Espírito Santo? Veja, como é que nós conhecemos o Espírito Santo? Através das suas obras. Aquilo que ele faz revela quem ele é. Por isso que eu não sou adepto daquela ideia de que o que Deus faz não é importante. Nós não adoramos a ele pelo que ele faz. Não, eu adoro ele pelo que ele faz, sim. Porque aquilo que ele faz revela quem ele é. Eu só conheço a Deus pelo que ele é através daquilo que ele faz. Porque como ser humano, eu sou um ser que preciso ver, faz parte ver, apalpar, sentir, não é participar, experimentar, como está em Romanos 12, 2. Então, o evangelho, a experiência de fé, não é algo distante, não é algo abstrato, é algo concreto. Embora Deus seja espírito, ele se revela de maneira humana aos humanos, em linguagem humana, para que a gente possa compreender, para que a gente possa conhecer quem ele é, também por aquilo que ele faz, senão o conhecimento de Deus ficaria muito superficial. Então Deus faz maravilhas, Deus opera milagres. O Espírito Santo age e atua de forma extraordinária e poderosa, e por meio de suas ações, das suas atitudes, do seu agir, nós vamos conhecendo quem ele é e experimentando da sua presença. Oh, glória a Deus! Vamos agora concluir essa nossa aula olhando o terceiro tópico, que vai falar sobre heresias antigas e novas acerca do Espírito Santo, e no final conclui-se aí com a resposta bíblica. Lembrando sempre que quem não crê da nossa forma, quem é um herege, jamais vai olhar para a nossa forma de interpretar e dizer que legal. Então, por exemplo, no domingo eu comentei com uma irmã, ela falou assim, então quer dizer que a gente tem que saber para poder combater os hereges? Eu falei para ela, olha, o herege em si, o debate para ele não serve para nada, porque ele vai continuar defendendo aquilo que ele acredita. E a gente tem que fazer o mesmo, defendendo aquilo que a gente acredita. Então nós precisamos ter esta consistência de fé e de argumentos para que a gente permaneça crendo da forma correta. O grande problema de muitas pessoas é que elas deixam de crer da forma correta. Começaram a crer da forma correta e hoje creem de uma forma completamente distorcida. Então, para mim, dizendo assim, para mim, a minha defesa de fé é para defender a minha fé de mim mesmo, de não mudar a minha mentalidade, de não cair da fé, de não desanimar da fé, de não
apostatar da fé. Então, mais importante do que querer defender diante de pessoas que não vão mudar de pensamento, a menos que o Espírito Santo as convença, e para isso elas precisam se humilhar. O maior problema hoje em dia é a arrogância, a soberba do coração do homem, que o cega a ponto dele não se humilhar para conhecer de fato quem Deus é, né? Então, para mim, todo esse conhecimento ao longo desse trimestre vem reforçar a minha fé, e é para sacramentar a minha fé, fundamentar a minha fé, basear a minha fé, para eu defender a minha fé do meu maior inimigo, que sou eu mesmo. Como eu já disse, muitos começaram crendo e terminaram ou não crendo, ou crendo da forma errada, apostataram da fé, desanimaram da fé. Eu quero continuar crendo, independente de quantas heresias possam surgir. Amém? Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, nos ajude a chegar a 30 mil inscritos por aqui. Eu conto com você, tá? Bom, as primeiras heresias. Não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas, depois do Concílio de Nicéia. Tinha muitas interpretações. Por exemplo, Ario considerava também o Espírito Santo como criatura, embora esse tema tivesse fora das discussões na época, pois o foco dos debates estava no Filho, né? Então, para os arianistas, o Espírito Santo era a mais nobre das criaturas, produzidas pelo Filho a pedido do Pai. E dizia que o Filho é criador do Espírito. Os tropicianos eram uma seita do Egito cujo nome vem de tropos, figura. Atanásio assim o denominou. Eles diziam ser o Espírito Santo um anjo e uma criatura. Os pneumatomacianos surgiram depois dos tropicianos. O termo pneumatomachoi vem de pneuma, espírito, e machomai, falar mal contra. Eram opositores do Espírito. Esse movimento negava a divindade do Espírito Santo. Quer saber por que eu leio bem? Eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. Fica por aí. Bom, as heresias na atualidade. Então você tem aí, por exemplo, o grupo religioso da Testemunha de Jeová, que ele é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas. Eles negam a divindade do Espírito Santo e a personalidade do Espírito Santo. Tá? Tanto que nas suas traduções, inclusive na Bíblia deles, a versão da tradução do Novo Mundo, Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, está com E minúsculo, e aí não indica um nome próprio, e substitui-se o Espírito de Deus por força ativa. Tá? Então, para eles, o Espírito não passa de uma força ativa de Deus, certo? Bom, os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, eles se apegam às palavras do Alcorão atribuídas a Jesus. Sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá, que havia antes de mim, e anunciar o mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmad. Eles interpretam essa passagem corânica como cumprimento da promessa que Jesus fez sobre a vinda do Consolador. Eles confundem a palavra grega periklitos, renomado ao redor ilustre, com paracletos. Assim conclui equivocadamente que Maomé é o Consolador prometido por Jesus. Convém lembrar que periklitos não é uma palavra bíblica, não aparece em lugar algum da Bíblia Sagrada, nem no Novo Testamento grego e nem na Septuaginta. Então, qual que é a resposta bíblica? Para Jesus, Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo. Está em João, capítulo 14, e versículo 26. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos trará lembrança de todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, ele é o Consolador, para que fique convosco para sempre. Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre pelos séculos dos séculos. Jesus ainda disse, habita convosco e estará em vós. Não é? Então veja, a deidade, a personalidade do Espírito Santo, isso está presente em toda a Bíblia Sagrada. É assim que nós cremos, o Espírito Santo é Deus. E aí eu concluo esta aula com uma pergunta para você responder aí nos comentários. Quando a igreja for tirada da terra, o Espírito Santo vai embora?
E aí você responde para mim. Se você acha que ele vai embora, me dê suas bases teológicas para dizer que ele vai. Se você acha que ele fica, diga aí você mesmo. Se o Espírito Santo será tirado da terra no arrebatamento. Qual o fundamento bíblico que sustenta este argumento que muitos dizem que será assim? Muito bem, tá certo? Forte abraço. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Assista, curta, compartilhe. Inscrevam-se no nosso canal. Nos ajude a chegar até a 30 mil inscritos. Nos vemos na próxima semana. Deus abençoe todos vocês.